Olá, estamos no ar? Boa tarde, gente. Vamos entrando aí na live. Bora convidar os colegas. Cadê o boa tarde? Vamos subindo os boa tardes. Gislene, Alexandre. Vai marcando a galera aí, chamando. Estamos já no nosso penúltimo dia da feira, tá? Tá sendo maravilhoso, super gratificante. E hoje a nossa live é super especial. Mais uma live internacional aí para vocês, com direito a intérprete. Boa tarde, Lô. Maiara. Muito bem, pessoal. Vai entrando aí, vai agitando, cutucando os colegas. Perfeito. João Vitor. João Vitor tá super participativo, hein? Tô gostando de ver. Ledinha. Bom, pessoal, enquanto vocês estão entrando aí, eu quero aproveitar, tá? Eu sou um pouco suspeita para falar desse casal aí, porque são amigos de longa data, né? Principalmente a Natânia, amiga de infância. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial, porque quando nós apresentamos o projeto, ela super abraçou, inclusive foi ela que fez a ponte da parceria com o Cursinho Dom Pedro, tá? E alguns alunos já conhecem, né? Ela já esteve na nossa escola. Mesmo à distância, ela está sempre abraçando a causa, manda amigos aqui do Brasil nos ajudar. Então, esse agradecimento especial aí para a Natânia, por todo o apoio, tá bom? Bora lá. Olá. Bom, eu não sou tradutora e não sou intérprete, então eu vou quebrar um galho aqui, tá? Então vocês sejam pacientes comigo. Se eu engasgar, a gente chega lá. Vou tentar dar o meu melhor, tá bom? Eu vou colocar mais a câmera próxima ao Nick, que eu quero que ele fique em primeiro plano. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Eu sou totalmente embromation, tá? Gente, vocês sabem que inglês não é o meu forte, mas eu vou ir ajudando aí durante a live com as perguntas, tá? Para a Natânia não se embolar, beleza? Já podemos começar, então. Boa tarde, Fabi. Vamos dar mais um minutinho aí para a galera entrando. Vamos ver, levantando o movimento aí, gente. Tá muito especial essa live. Hoje, área da saúde, né? Agora medicina, mais tarde tem enfermagem também. Like this? Bom, para a gente não perder tempo, então, Natânia, bora começar? Vamos. Tá, então vamos como a galera tá entrando, vai começando a formular as perguntas aí. Se o Nick puder já se apresentar, tá? Falar um pouquinho dele. Tá, ele vai se apresentar, então. Hi, I'm Nicholas Kolaitis. This is my wife, Natanya. That's how I'm involved. And I'm talking to you from San Francisco. Meu nome é Nicolas Kolaitis, e essa eu sou a esposa, essa é a esposa dele, a Natânia, e é dessa forma que eu estou envolvida no projeto, e eu estou falando de São Francisco agora. Excited to be here today. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A trajetória dele aí como medicina, já está subindo perguntas. Ó, a Suzane já está perguntando, ó, olá, em que área da medicina você atua? Do you talk about your career a little bit? Sure. So a little bit about what I do and where I got to where I am. Um pouquinho sobre mim, vou falar um pouco sobre mim e sobre como eu cheguei onde eu estou hoje. So I'm a lung transplant pulmonologist. Eu sou um médico pulmonologista da área de transplante de pulmão. And I also specialize in a form of lung disease called pulmonary hypertension. Eu também sou especialista numa doença do pulmão chamada hipertensão pulmonária. The path that took me there, so in the United States, before you go to medical school, everybody has to go to college. So college is 4 years. A forma que eu que eu comecei a estudar medicina aqui nos Estados Unidos, antes de fazer faculdade de medicina, você tem que fazer um curso de 4 anos da faculdade, que não é medicina, é qualquer outro curso.
And then after you graduate from college, where I did a degree in molecular biology, you go through medical school. E aí, depois desses 4 anos de escola, no meu caso, eu fiz... what's that? Molecular biology. Biologia molecular. Depois que eu terminei os 4 anos... in medical school. And aí ele entrou na faculdade de medicina. After that, you graduate and you are a doctor, but you're still a doctor who needs supervision. Aí depois que você termina a faculdade de medicina, você já é um médico, mas você é um médico que ainda precisa de supervisão para ser um médico. And so I did a residency in internal medicine, which is the doctors that work in the hospital, taking care of people that come in for general medical problems. E aí eu fiz a minha residência em medicina interna, que são aqueles médicos que trabalham no hospital, cuidando de pacientes que chegam no hospital, que seria mais ou menos equivalente à nossa clínica geral no Brasil. And then I did a specialization after that. So it was 3 years of training in internal medicine and then 3 years of training in pulmonary and critical care. Aí ele fez a residência dele de 3 anos em clínica geral, né, que é medicina interna, e depois disso ele fez 3 anos de especialização em pneumologia. Eu dei uma perdida aí no tempo. Somando tudo isso, Natânia, fala pra gente uma média do total de anos que ele precisou para essa formação. Depois que ele saiu do ensino médio, né? Isso. After high school, how many years did you take to become a doctor? So after high school, it's 8 years to become a doctor. But then I did 6 years on top of that of training under supervising physicians before I became an independent doctor. São 8 anos de escola, de faculdade e treinamento para ser um médico, mas depois disso teve mais 6 anos de treinamento, 6 years. Mm-hmm. So 14 total. São 14 anos de estudo no total. But I was a doctor at 8. Mas assim, ele considera que já foi um médico depois de 8 anos, porque ele já era um clínico geral, né? Medicina interna, depois de 8 anos. Então, assim, total para ele ser um pneumologista com as especializações que ele tem, foram 14 anos. Mas depois de 8 anos ele já era um clínico geral. Ah, perfeito. Ó, tem uma pergunta da Evelyn Macedo aqui. Você teve dúvidas ao escolher a área em que você atua na medicina? Ele ficou indeciso entre pulmonologia ou outra coisa, outra especialidade? Which questions do you have about the area where you're going to work in medicine? Were you in doubt, have doubts in which path would follow, which area of the medicine? So, so when you're going through medical school, you end up being exposed to many different specialties. Quando você entra na faculdade de medicina, você é exposto a várias especialidades. And part of the medical training is that you rotate through these different specialties to see which one you like the most. E parte do treinamento é que você faça uma rotação entre essas especialidades para ver qual que você gosta mais. And originally, I wanted to be a surgeon. E originalmente eu queria ser um cirurgião. But over time, I realized that the interaction that surgeons have with their patients is really limited to the time in the operating room and shortly afterwards. And I wanted a more strong connection with my patients. Mas eu percebi que a interação que o cirurgião tinha com o paciente é muito limitada ao que acontece na sala de operação. E eu queria uma interação maior com os pacientes. And so that's how I ended up going towards internal medicine. E aí foi que eu decidi fazer medicina interna, né, no clínico geral. And when in internal medicine, I was debating between... Valéria, coloca você no mute, porque tá dando retorno aqui. When I was debating between the different specialties within internal medicine, I was considering being a doctor for cancer, considering being a doctor for the heart, but I ultimately settled on lungs and intensive care. E aí, dentro da medicina interna, eu considerei ser um médico para tratamento de câncer, oncologista, cardiologist, cancer, what else? But ultimately, I settled on... Mas aí, no final, eu decidi fazer pneumologia. And the reason that I was interested in it at the time was that
in the United States, pulmonary is combined with intensive care medicine. E a razão pelo qual eu escolhi isso é porque nos Estados Unidos, pneumologia é combinado com Intensive care. Com tratamento intensivo. And I really enjoy taking care of very sick patients. E eu gosto bastante de cuidar de pessoas que estão muito doentes. Seria as pessoas da UTI, que estão na UTI. Because the sicker that patients are, the more likely it is that you're able to actually do something drastic to get them better. Porque quanto mais doentes as pessoas estão, mais chances você tem de fazer algo que vá more drastic. To get them better. Você tem mais chances de fazer algo para ajudá-los a ficar melhor. And from within there, I was drawn to lung transplant medicine. E aí, dentro desse contexto, eu escolhi fazer de ir para a área de transplante de pulmão. Because patients without the transplant are going to die. Porque o paciente, quando ele não recebe o transplante de pulmão, se ele não receber, ele provavelmente vai morrer. And so you get the opportunity to take care of patients who are very sick to the point that they are likely not going to be around for very long. E aí você tem a oportunidade de cuidar de pacientes que estão muito doentes e que vão morrer, que não vão ficar por aqui se eles não tiverem esse cuidado. And with a transplant, you can give them their life back. E aí, com o transplante, você pode dar a eles a vida de volta. So we have patients that would be dead right now that travel the world and climb mountains. Eu tive pacientes que, se não fosse por o transplante de pulmão que a gente fez, hoje estariam mortos, e hoje eles estão viajando o mundo, estão escalando montanhas. And it's very fun to see somebody who gets so sick and then they go from not being able to breathe to being able to climb a mountain. E é muito divertido ver uma pessoa que estava morrendo e you have to slow. From going when they can't breathe to being able to climb a mountain. E é muito divertido ver uma pessoa que estava morrendo de repente poder escalar uma montanha e que a pessoa não conseguia nem respirar direito, agora ela consegue até escalar uma montanha. And transplants one of the few areas of medicine that you can give patients their life back. Transplante é uma área da medicina, uma das poucas áreas da medicina em que você pode dar a vida de volta ao paciente. Ô, Natânia, tá me ouvindo? Bem? Tá, porque eu coloquei o fone. Antes de ler a pergunta da Isabela, eu queria fazer uma pergunta para o Nick, porque assim, você conhece a minha história, o meu pai, ele era um paciente de POC, né, uma doença crônica do pulmão, e aqui no Brasil não é comum, né, transplante de pulmão. A resposta que nós tivemos dos médicos é que não tinha chance nem de entrar numa fila, era quase impossível, né. E pelo que vocês estão falando, aí nos Estados Unidos é comum, né, esse tipo de transplante. O que o Nick poderia falar para a gente? Qual é a dificuldade, assim, dessa prática passar para outros países como o Brasil? So you know that I started for that, right? That he was probably going to get a transplant, and then the doctor just said, like, forget it, it's going to be years waiting or to get a transplant. And here it's much more common. Why is it so hard for other countries to adopt those practice where this is more common? And then, like, people are that bad, probably going to be live now if it was more like usual. It's a resource and an experience issue. É problema de recursos e experiência. So in Brazil, there are some transplant programs, but it's a small number of places. Existem programas de transplantes de pulmão no Brasil, mas são muito pequenos e são em small places. No, it's a small number. É número muito pequeno de pessoas que participam do programa de transplante. The University of São Paulo has a lung transplant program. A USP tem programa a Universidade de São Paulo tem programa de transplante de pulmão. But each program can do a maximum of about 50 to 100 transplants per year. Mas cada programa mantém um número limitado de transplantes que eles podem fazer, de 50, 52? 100. De 50 a 100 transplantes por ano. And so if there's, 1 or 2 transplant programs for a country the size of Brazil, that's not enough resources for the number of people that need it.
se tem só um ou dois programas de transplante de pulmão num país tão grande como o Brasil, isso acaba limitando quem pode fazer. Even in the United States, transplant is not as available. Até aqui nos Estados Unidos, transplante não é uma coisa que é tão disponível. There's only about 4,000 lung transplants done per year in the United States. Tem só 4.000 transplantes de pulmão que são feitos aqui nos Estados Unidos por ano. So there's a lot of people that might benefit from them that don't have that ability. Can you say it again? There's a lot of people that may benefit but don't have the ability. Tem muita gente que poderia fazer o transplante de pulmão, mas não, acaba não se beneficiando disso. And the other thing is that, you know, the donors are not as readily available. Transplant is mostly limited by people being willing to donate. Também tá dando eco, Valéria. Também o transplante de pulmão depende da disponibilidade de órgãos. Então precisa ter pessoas, né, que são doadores para que eles aconteçam. My hope is that in places like Brazil, the number of transplant programs will grow as the experience becomes greater. Minha esperança é que em lugares como o Brasil, o número de transplantes aumente. That grow what? In number as their experience. Aumente em número de transplantes com o passar do tempo e experiência. And there's an international society that is focused on trying to expand lung transplant access throughout the world. E tem uma sociedade internacional que está tentando expandir os programas de transplante de pulmão pelo mundo. Perfeito. Agora vamos lá para a pergunta da nossa aluna, Isabela Oliveira. Por conta de ser muitos anos de estudos, você pensou em desistir? Isso foi um agravante, aí ele chegou a pensar em desistir devido à quantidade de tempo que ele ia ficar estudando? So no, I never really thought about giving up during my training. Eu nunca pensei em desistir quando eu estava em treinamento. If it's something you want to do, se é alguma coisa que você realmente quer fazer, it's not something that you would give up on. Não é uma coisa que você vai desistir. Não é uma coisa que você vai desistir. And I knew that I wanted to be a doctor from an early age. E eu sabia que eu queria ser médico quando eu era mais novo. And so I always thought back to the experience that brought me to wanting to be a doctor. E aí eu sempre pensava no que me levou a querer ser, na experiência que me levou a querer ser médico. So when I was in high school, my grandmother needed a operation on her heart. Quando eu estava no ensino médio, minha avó precisou de uma operação no coração. And before they did the procedure, the day before, there was a complication. E aí, um dia antes da operação, deles fazerem a operação na minha avó, teve um problema que teve uma complicação. And the surgeon had to take her to the operating room emergently. E aí, o cirurgião teve que levá-la à sala de operações, urgentemente. And my family all thought she was going to die. Minha família toda pensou que ela fosse morrer. But somehow the surgeon was able to fix the problem in her heart and saved her life. E de alguma maneira o cirurgião conseguiu arrumar o problema, consertar o problema no coração dela. And if the surgeon hadn't been in the hospital available at the time that the big issue happened, she would have died. Se o cirurgião não estivesse presente no hospital no momento que o problema dela aconteceu, né, naquele dia anterior à operação, ela teria morrido. So I remember very distinctly being in the waiting room of the hospital when the surgeon came out after the procedure. Eu me lembro naquele tempo de estar na sala de operações esperando quando o cirurgião saiu da cirurgia. And the surgeon said, you know, it was a very long and hard surgery. E ele falou para mim, olha, foi uma cirurgia muito longa e muito difícil. And we thought we were going to lose her multiple times. E a gente achou que ela fosse morrer. It's lucky that we were in the hospital at the time that the complication happened. Foi sorte que nós estávamos no hospital na hora que a complicação aconteceu. Because she's going to be fine. Porque agora ela vai ficar bem. There was obviously somebody looking down on her from above.
com certeza tinha alguém lá em cima olhando para ela. And in that moment was the moment that I decided I wanted to be a doctor. E aí foi naquele momento que eu decidi que eu ia ser um médico. And so whenever I had difficulty during training, whenever I felt that it was going too long. E aí, toda vez que eu tive uma dificuldade durante o meu treinamento e eu senti que estava muito longo, I thought back to that time in high school. Aí eu pensava naquele momento que eu tive quando eu estava no ensino médio. And that moment where I decided to be a doctor. Naquele momento que eu tinha decidido ser um médico. And it kept me going forward. E aí me manteve indo. Nossa, que história inspiradora, hein? A Suzane, ela está perguntando quais são os seus conselhos para quem deseja fazer medicina. My biggest advice is to have a reason for why you want to go into medicine. O meu maior conselho é que você tenha uma razão pelo qual você quer fazer medicina. A reason more than prestige or income. Uma razão maior do que prestígio ou dinheiro. Because medical school is incredibly challenging. Porque a escola de medicina é muito desafiadora. And it's very expensive. E é muito cara. And so many doctors come out of medical school and they're in a lot of debt. Muitos estudantes saem da escola de medicina com dívidas. And they see many of their friends from college that are, having real jobs and buying houses when they can't at that stage. E aí eles veem os colegas de ensino médio, os colégios de faculdade, alguns colegas de faculdade comprando casas, e começando uma família, e aí eles não podem fazer isso, né, por causa das contas. In medicine, you push a lot of that back to an older age. Aí, em medicina, você acaba empurrando isso um pouco para frente por causa Because the training is so long. Porque o treinamento é tão longo. And when you're in training, they do not pay you very much. Quando você está em treinamento, você não é muito bem pago. And so it's challenging. É muito desafiador. But if you have the desire and the passion to do this as a career, mas se você tem o desejo e a paixão para fazer isso como uma carreira, it all works out in the end. No final tudo sai bem. It just takes 14 years. Só leva 14 anos. Bom, a Sandra colocou uma coisa aí, eu não sei. Diga aí, Natânia. A mensagem está na tela. Eu falo, gente, eu sou totalmente embromation. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem do Iago. Doutor, deixa eu perguntar. Eu pretendo, se tudo der certo, ser cirurgião geral, né? Mas eu tenho receio de, no futuro, todas as cirurgias serem robóticas, como algumas são. Você acha que no futuro todas as cirurgias serão feitas por robôs? Será que a tecnologia vai substituir o médico? How, like, some of them are ready right now. What do you think in the future the surgery is going to be done by robots? So even the surgeries that are done by robots, you still need a surgeon to operate the robot. Até mesmo as cirurgias que são feitas por robôs, você precisa de um cirurgião para operar o robô. The idea of the robot surgeries is that the robot has these arms that can get into the body in places that you wouldn't be able to normally. A ideia é, quando você faz a cirurgia com o robô, é que o robô, os braços, as mãos, os braços do robô, that get into the body. Eles entram no corpo. That surgeon's normal hands could not. Em lugares que as mãos de um cirurgião normalmente não conseguiriam entrar. And it still requires an understanding of where the different organs are in the body. E ainda precisa de um entendimento de aonde os órgãos estão no corpo, dentro do corpo. What things you need to cut or que coisas tem que cortar, remove, ou tirar, to fix the problem, para resolver o problema. And there are sometimes places that the robots can't get. E tem alguns lugares que os robôs não conseguem chegar. And so there's always going to be jobs in surgery. Sempre vai ter emprego em cirurgia. And so if it's what you want to do to be a general surgeon, don't worry about the robots. Se você está se preocupando com isso para ser um cirurgião geral, não se preocupe com os robôs. They'll make your job easier.
Eles vão fazer o seu trabalho mais fácil. And make the surgeries less complicated. Vão fazer as cirurgias menos complicadas. For the patients. Eles vão fazer com que as cirurgias sejam menos complicadas para os pacientes. Which will ultimately be better overall. Que no final das contas vai ser melhor para todo mundo. Nobody, I think, would allow a robot to do the surgery without the supervision of a surgeon. Ninguém deixaria que um robô fizesse uma cirurgia sem a supervisão de um cirurgião. We don't allow cars to drive themselves now, so I don't worry that the robots would take that job. A gente não deixa os carros saírem por aí andando sozinhos, então eu não me preocuparei que os robôs iriam fazer esse trabalho. Perfeito. A Gisele também está nos acompanhando aqui. A Gisele que também deu uma live super bacana pra gente. E, Natânia, eu prefiro que você leia essa pergunta. Vai lá. Ela só tá falando que a tradução saudando. Real tá muito boa. Tá não, Gisele? Tô engasgando. Tá, ó. Eu fiquei com tanto medo que eu nem olhei o resto da pergunta, que eu achei que eu ia ter que traduzir. Olha só, a Kathleen. Você já sofreu por não conseguir salvar alguém? Have you suffered for not being able to save someone's life? Yeah, you can get very emotional at times when you can't save a person's life. Você às vezes fica bem emocional quando você não consegue salvar a vida de alguém. Some of our patients become very sick before they need their transplant. Alguns dos nossos pacientes ficam muito mal, muito doentes antes do transplante. Because we don't have enough organs available for them. Porque às vezes a gente não tem órgãos disponíveis para eles. And so it's hard when you see particularly a young person that gets very sick. É muito difícil você ver uma pessoa jovem que está muito doente. When you see somebody in their 20s that is dying because of their lung disease, it takes an emotional toll. Quando você vê uma pessoa de 20 e poucos anos que está morrendo por causa de um problema no pulmão, uma doença no pulmão, é bem difícil. And despite everything you try to do to get them better, sometimes you can't. Às vezes você faz de tudo para tentar fazer as coisas melhores, para que ele fique melhor, mas você não consegue. But the way it happens in medicine is this happens a lot. Mas assim, medicina isso acontece muito. So you do, in a sense, become sort of more used to dealing with the death. De alguma forma você acaba se acostumando com lidar com a morte. It never is easy. Não é sempre fácil, nem sempre é fácil. But because you've been through it a number of times. Mas porque você já viu isso tantas vezes. You sort of understand that it's part of the job. Você acaba entendendo que é parte do trabalho. I think it's important whenever you're thinking of a job in life. É importante que você pense, quando você esteja pensando num trabalho para sua vida, to think about what the hardest thing you're going to have to do in that job is. Pense em qual vai ser a coisa mais difícil que vai acontecer naquele trabalho. And how you're going to have to deal with that hard aspect of it. Como é que você vai ter que lidar com aquele aspecto difícil daquela carreira? And are the benefits of the job worth those hard aspects? E aí os benefícios daquele trabalho são they're worth it? Is it worth it? Vale a pena quando comparados com as coisas ruins? And so the idea is, então a ideia é, at least with transplant, com transplante, when you see the patients that get so sick and they don't make it to transplant and they die. Quando você vê que um paciente está muito doente, eles acabam não conseguindo chegar até um transplante, aí eles morrem. It's hard. É difícil. But when you see the patients that almost die and mas quando você vê aquele paciente que quase morreu, become transplanted. E aí eles conseguem fazer o transplante. And now they can breathe on their own. E aí eles conseguem respirar sozinhos. And they can live a normal life again. E aí eles conseguem viver uma vida normal novamente. It makes the difficulty worth it. Aí as dificuldades, elas valem a pena. Nossa, super gratificante, compensador, né? Tem uma pergunta da nossa aluna Luísa Alves. Como que é lidar com algo tão grandioso
como uma pandemia nessa área da medicina especificamente. Como que está sendo esse momento para o Nick? You know, it's hard. É difícil. Because at least in the United Porque States, pelo menos aqui nos Estados Unidos, there are many people that don't listen to the medical authorities. tem muita gente que não escuta as autoridades médicas. We're lucky in California and in San Francisco that many people are listening. A gente é muito sortudo aqui na Califórnia, especialmente em São Francisco, que as pessoas estão escutando as autoridades médicas. But there's many areas in the United States where people decide to follow things other than the doctor's advice. Mas tem muitas áreas dos Estados Unidos que as pessoas preferem seguir outros conselhos ao invés das autoridades médicas. And so we've seen people get very sick and die. A gente viu muitas pessoas ficarem muito doentes e morrer. Which is not necessary. O que não seria necessário, são mortes sem necessidade. It's very sad to see. É muito triste ver uma coisa dessas. So you just try to do your part by staying safe. Você tenta fazer a sua parte, ficando você tenta fazer a sua parte ficando seguro. And reminding your patients whenever you see them of the importance of taking care of themselves. E toda vez que eu vejo meus pacientes, eu lembro a eles o quanto é importante que remember what? Taking care of themselves. Para que eles cuidem deles mesmos. You hear our dogs in the background. Os cachorros estão brincando aqui. Infelizmente, nessa situação de pandemia aqui no Brasil, nós estamos no mesmo barco também, né? A gente está chegando ao fim da live, mas dá para colocar mais alguma perguntinha aí na tela para finalizar. Olha só, em sua carreira já ocorreu algo que você se decepcionou muito? No, I don't think that in my career there's anything that really disappointed me. Eu não acho que teve alguma coisa que realmente me decepcionou na minha carreira. You know, I was very fortunate to find an area of medicine that I love. Eu fui muito sortudo de achar uma área da medicina que eu realmente amo. I do know that there are other people, other friends of mine who are not happy with their careers. Tem alguns amigos... Can you say it again? There are other friends of mine that are not Eu tenho happy. alguns amigos que não estão felizes com as áreas que eles escolheram em medicina. And so I think regardless of what you do, whether it's within medicine or another job, então, independente do que você faça, se for em medicina ou se for em outra área, it's really important to find something that makes you excited to go to work every day. É importante achar algo que deixe você feliz e animado de trabalhar todos os dias. Because for me, when I go to work, it doesn't always feel like work. Porque às vezes quando eu vou trabalhar, eu vou para o meu trabalho, eu não me sinto como se eu estivesse indo trabalhar. There's always, you know, some aspects of it that are work related and they feel like work. Tem algumas coisas, alguns aspectos disso que realmente eu sinto como trabalho. But I get excited to go to the hospital. Mas eu fico day. muito animado quando eu vou para o hospital todos os dias. And so if you get excited about what you do, então se você está feliz e animado com o que você faz, it doesn't feel challenging. Isso não vai se sentir como um desafio, não vai ser como um desafio. And you don't really have regrets. E aí você não tem nenhuma... deu branco. Não tem nenhuma... Like, difficulty. Você não tem nenhuma dificuldade, você não se arrepende. Desculpa, deu uma engasgada aqui, mas você não vai se arrepender. Saiu da tela, mas é legal a gente falar que a professora Cecília e o professor Gil, eles dizem que o Nick fala com o coração. É excelente, tá? Aí tem o recadinho da Gabriele aí, doutor, você é um gênio, deixa eu ver se eu tô boa no inglês. Eu amo, ai, não sei, gente, eu sei que ele é um gênio aí. Inspiração. Uhum. E as alunas estão falando aí, acaba não. Então, eu já tinha conversado até com a Natânia sobre isso, assim que possível, né, quando acabar a pandemia, que o Nick tiver a oportunidade de vir para cá novamente, assim, durante o ano letivo, que ele vai fazer uma visita pessoalmente para vocês aí, galerinha do Luciane, tá? Yeah, of course. Ele falou, claro, eu vou mesmo.
Vai sim. Peraí, vamos lá, é do Denner Anjos. Qual é a média salarial nessa área da medicina? Lembrando que ele quer saber do money. Tem uma diferença. Né? What's the average salary in medicine? It depends on the specialty that you're in. Depende da especialidade que você está trabalhando. And I don't know what it's like in Brazil versus the United States. Eu não sei muito bem qual a diferença entre os salários do Brasil e dos Estados Unidos. Like you can give an average from like last to like highest. Yeah, so when you're in aqui o salário é anual, ele não é assim, eu vou ganhar 10 mil por mês. Eles falam por ano. When you're in your training years, quando você está em treinamento, it's about $50,000. Você ganha mais ou menos $50 mil por ano. Aí faz a conta dividido por 12. But once you finish the training years, it goes up by a lot. Aí quando você termina o treinamento, aumenta bastante. In internal medicine, it's anywhere from about $150,000 to $250,000. Em medicina interna, que seria o nosso equivalente à clínica geral, seria de 150 mil por ano até 250 mil por ano. 150 mil a 250 mil. It depends if you work in a private hospital Depende or in a se você public trabalha hospital. num hospital público ou hospital privado. I work in a public hospital. Eu trabalho no hospital público. Yeah, it's a little bit less than if you were in a private hospital. É menos. Eu trabalho no hospital público, então sempre é um pouco menos do que você ganha no hospital privado. As you specialize further, the salary goes up. Quando você se especializa mais, o salário aumenta. And some of our surgeons make a lot of money. Alguns dos nossos cirurgiões ganham muito dinheiro. Some of our surgeons make almost $1 million a year. Alguns dos nossos cirurgiões ganham $1 milhão por ano. Which is crazy. O que é muito dinheiro. Uau! Bom, então, avisa o Nick aí que está cheio de recadinhos, de amei, que foi excelente, tá? Nossos alunos gostaram muito. E nós, da Escola Luciane, em parceria com o Cursinho Dom Pedro, a gente agradece muito, Nick, por você ter disponibilizado esse tempo aí com a gente. Você pode ter certeza que faz toda a diferença aí para os nossos alunos. Eu vou ler a última pergunta aqui da Gabriele, e assim, na sequência, Natânia, pede para ele deixar uma mensagem para os nossos alunos, um conselho, tá bom? Depois, assim que ele responder a pergunta da Gabriele. Doutor, o que você acha da área de obstetra? É uma boa área a se seguir? Yeah, I think obstetrics and gynecology is a wonderful area. Eu acho que obstetrícia e ginecologia são áreas muito boas. There's many areas within obstetrics and gynecology. Tem muitas sub-áreas dentro de obstetrícia e ginecologia. I was thinking when I was in medical school for a brief period that I wanted to be quando eu estava na faculdade de medicina por um período de tempo, eu pensei que eu iria doctor called a gyne-onc doctor, which is a cancer doctor for obstetrics and gynecology. Por um período de tempo eu pensei que eu queria ser um ginecologista, oncologista, que é uma pessoa que cuida de take care of cancer. Cancer in the uterus and in the ovaries. Eu não sei como é que eu traduzo isso, mas é um médico ginecologista, oncologista, que cuida da parte ginecológica e câncer no útero, uterus cancer? Yeah, or the ovaries. Ou dos ovários, câncer no útero e nos ovários. The obstetric doctors get to do surgeries, but they also do medicine. Os médicos obstetras fazem cirurgias and general medicine. E medicina geral. So they have a very wide breadth of things that they can do. E eles têm uma área muito ampla de coisas que eles podem fazer. And that is exciting because isso é bem animador porque whatever field you go into, you want qualquer área que você vá, some flexibility. Você quer um pouco de flexibilidade. You want the flexibility to do more procedures or do more clinics. Às vezes você quer flexibilidade para fazer mais procedimentos, ou então para fazer mais clínicas, para atender em clínicas. And so the gynecology is great for that because you can do either one. E aí ginecologia é perfeito porque você pode fazer os dois. Can you read the message? Ele vai deixar a mensagem.
Yeah, I mean, I'll go back to what I said before, which is whatever you do, just make sure it's what you love. E eu vou voltar àquilo que eu já disse antes. Qualquer coisa que você faça, tenha certeza que seja alguma coisa que você realmente ama. Because it doesn't feel like work. Porque aí não vai sentir como se você estivesse trabalhando. Perfeito, muito obrigada. O Nick fofo, como sempre. A nossa escola super agradece, tá bom? E as portas estão abertas sempre para vocês, tá bom? Nossa gratidão aí. Obrigada, gente. Não se esqueçam que às 18 horas, acho que é isso, 18 horas nós temos mais uma live na área da saúde, enfermagem, tá, gente? Adriane, você quer falar alguma coisa? Não, era só para dar um recado mesmo, para convidar eles a assistir as próximas lives, que vai ter também aqui, direito, né, 7 horas. E fique com a gente aí, o convite está aberto. Obrigada. Tá certo, beijão, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Desengasga, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.